Boa tarde. Vamos começar então a live sobre planejamento estratégico. A live 2 sobre a fase 2, né? Aqueles avisos paroquiais inicialmente. Lembrando que a atividade avaliativa do primeiro bimestre vai abrir agora em 5 de outubro. E a atividade avaliativa do segundo bimestre, apesar de no calendário estar marcado para dia 21 de novembro, né, também vai abrir no dia 5 de outubro. Então, realizem essas tarefas, vale 20% da nota cada avaliação, né, então tem 40% da nota aí. Não deixe para a última hora, né. O fórum de debate vai começar no dia 6 de outubro e vai até dia 21 de novembro. Existe uma pergunta, um texto e uma pergunta que vocês devem responder e comentar lá no fórum. É uma nota extra, né? Então comentem, façam um comentário próprio e depois comentem os dos colegas, né? Para que possam ter a nota extra. Avaliação global valendo 60% vai ser no dia 25 de novembro. Se por acaso tiver alguma alteração, a gente avisa vocês. E a nota extra é em cima da avaliação global, ok? Muito bem. A nossa live 3 vai ser no dia 6 do 10 e a live 4 no dia 10 do 11. Falar um pouquinho hoje sobre o diagnóstico da capacidade estratégica, né? Como trabalhar a estratégia dentro da organização, né? E quem foram essas estratégias. Então, uma delas é a cadeia de valor. É a cadeia de valor e a rede de valor. Se as organizações obtêm vantagens competitivas ao proporcionar valor aos consumidores, os gerentes devem entender, né, o gerente da loja, né, do estabelecimento, da indústria, deve entender quais são suas atividades especificamente importantes na criação de tal valor e quais não são. Se o gerente não entender a importância que ele tem para fazer com que essas cadeias transformem em vantagem competitiva, que levem vantagens ao consumidor, esse gerente não está no local correto, né? Ele precisa rever a situação dele. Os conceitos de cadeia de valor e de rede de valor podem ser úteis na compreensão desse assunto. Então vamos entender o que é uma cadeia de valor. Cadeia de valor descreve as categorias de atividades no interior e no entorno de uma organização, as quais, juntas, criam um produto ou um serviço. As atividades primárias são diretamente ligadas à criação ou à disponibilização de um produto ou serviço. Então, são 5 as nossas atividades aqui, ó. A logística de abastecimento consiste nas atividades relativas a receber, armazenar e distribuir insumos para um produto ou serviço, incluindo manuseio de matérias, né, primas, né, controle de estoque, transporte e etc. Então, essa é a logística de abastecimento. As operações transformam esses insumos no produto ou serviço, né, final, né, usinagem, acondicionamento, montagem, testes e etc. A logística de distribuição reúne, armazena e distribui o produto aos consumidores, por exemplo, armazenagem, manuseio de materiais, distribuição, etc. O marketing e vendas fornece os meios pelos quais os consumidores ficam cientes do produto ou serviço e os disponibiliza para compra. Isso inclui administração de mercado, publicidade, vendas, etc. O serviço inclui aquelas atividades que aumentam ou mantêm o valor de um produto ou serviço, como instalação, reparo, treinamento e reposição. Então, se perguntar ali quais são as 5 atividades da cadeia de valor, vocês vão saber quais são as 5. Bom, não é decorar, mas memorizar elas, porque eles podem perguntar, cite uma atividade da cadeia de valor, e vai falar lá, a logística de distribuição reúne, vai colocar 5 sentenças, né, 4 erradas e vai ter essa daqui. Então, vejam se
se memorizando, vocês vão saber quais são essas atividades, né? Então, não é decorar, tá? Memorizar talvez seja o legal aí. E aí o benchmarking vai ter mais 3 atividades aí, mas vamos lá. O benchmarking pode ser usado como um meio de compreender como a capacidade estratégica de uma organização, em termos de processos internos, se compara com a de outras organizações. E aí tem 3 diferentes abordagens aí, né? O benchmarking histórico, as organizações podem pensar nos seus desempenhos em relação aos anos anteriores, a fim de identificar qualquer mudança, né? E o benchmark de indústria, ou setor. Critérios sobre os padrões de desempenho podem ser reunidos pela observação do desempenho comparado de outras organizações no mesmo setor da indústria, ou entre provedores de serviços similares em relação a um conjunto de indicadores de desempenho. E, por último, o benchmarking de best in class. Compara o desempenho de uma organização com o desempenho, né, best in class de outra organização, né, onde quer que esta aconteça. E assim procura vencer as limitações de outras abordagens. Tá? Então, são 3 formas de você fazer um benchmarking aí. Também memoriza para responder aí uma. Bom, sobre o SWOT. As mensagens estratégicas principais, tanto do ambiente de negócio, podem ser resumidas na forma de uma análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O SWOT resume as questões principais do ambiente de negócio e da capacidade estratégica de uma organização, com mais chances de causar impacto no desenvolvimento estratégico. Isso também pode ser útil como uma base em relação ao qual se possa criar opções estratégicas e avaliar futuros cursos de ação. Então, aqui são 2 também agora. Ó. Uma análise de SWOT deve auxiliar a concentração, a discussão nas escolhas futuras e o quanto uma organização é capaz para sustentar essas estratégias. Há, entretanto, 2 perigos principais. Então, existe um estudo do SWOT para criar listas longas demais de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças legítimas. Então, você não pode criar uma lista muito longa, né? E a outra ameaça é perigo de excesso de generalização, né, de identificar uma explicação demasiadamente geral da capacidade estratégica. Não explica as razões subjacentes dessas capacidades. Então, você se aprofunda demais em alguma coisa e não foca realmente no que é o problema. Listas muito grandes e generalizar muito uma situação. Então, são 2 perigos que englobam aí essa ferramenta. Então, quem são os stakeholders que integram o sistema formado pela empresa e seu ambiente? Então, o que é um stakeholders? É uma palavra de origem estrangeira, né, criada pelo filósofo Robert Edward Freeman em 1963. Então, o Freeman juntou as palavras da língua inglesa stake, que significa interesse, e holder, que significa aquele que possui, formando então o sentido de aquele que possui interesse ou parte interessada, né? O objetivo do termo stakeholder foi criada a noção de um grupo para o qual o gerente de projeto deveria responder ou prestar conta, e que devido à sua falta de suporte, poderia comprometer a existência da organização. Então, dessa forma, podemos considerar que os stakeholders se refere a todos os envolvidos no negócio e que o negócio possui vários envolvidos, né, vários stakeholders, isto é, quanto maior a organização, maior será o número de partes interessadas, de interessados que estão envolvidos, como donos, acionistas, comunidade financeira, grupo ativistas, clientes, entre outros, né? E aí tem uma figurinha aqui que mostra então a empresa e todos os envolvidos, né? Que é o grupo político,
donos, acionistas, governo, fornecedores, concorrentes, associações, empregados, sindicatos, grupos de defesa do consumidor, clientes, grupos ativistas, comunidade financeira, todos então estão envolvidos com a empresa, a comunidade toda. Legal essas figurinhas, porque eles podem fazer perguntinhas, pode haver perguntas sobre essas figurinhas. Essa daqui, ela está relacionada diretamente ao que o Freeman dizia, né, mas quando você tem uma figura, um quadro, uma tabela, é bom memorizar e entendê-la, porque dali pode surgir alguma pergunta para a prova, tá bom? As influências que cada grupo de stakeholders tem sobre a organização. Então, sabendo que os stakeholders compreendem as partes interessadas no negócio, é preciso entender que eles exercem diversas influências na organização. Essas interferências variam conforme os grupos a que eles pertencem, uma vez que cada grupo pode exercer diferentes níveis de influência. A teoria dos stakeholders, criada por Freeman em 1984, tá? Ele criou a palavra em 1963, ó, tá? Mas a teoria dos stakeholders ele criou em 1984. Estabelece que a organização possui um papel central na relação com seus stakeholders por meio de ligações interdependentes. Assim, o autor explica que a organização não é autossuficiente e depende significativamente das suas relações internas e externas, que são compostas por diversos grupos, como defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, governos, imprensa, etc., conforme a nossa figurinha lá em cima. Nesse sentido, podemos compreender que os stakeholders da organização irão tentar influenciá-la em suas estratégias e decisões, de acordo com seus interesses, necessidades e prioridades, e que as organizações devem medir esses interesses para obter equilíbrio de suas relações, uma vez que não pode negligenciá-los. Ok? Ó, tabelinha aqui para a gente memorizar, tá vendo? Aqui está um quadro, chama de quadro 1, né? As expectativas dos diferentes stakeholders e a dinâmica do equilíbrio do sistema por eles formado. Então, esse quadro 1, é difícil a voz hoje, gente. No quadro 1, apresento uma breve relação das principais expectativas dos stakeholders com base na interação com uma organização. Nessa tabela, identifica-se a individualidade de cada parte interessada, isto é, o que cada stakeholder espera a partir de sua relação com uma organização. Então, tá lá, ó. Lembra do quadrinho lá em cima que tinha acionistas, clientes, fornecedores, governo, sociedade, gerentes, tinha todos os envolvidos, né? Então, quem que era envolvido, agora vamos ver as expectativas de cada um. Por exemplo, expectativa do cliente, qualidade do produto, qualidade de serviço, preço justo, ética nas relações. Então, aqui, ó, é bem possível que tenha uma perguntinha disso aqui, bem legal, caiu uma pergunta disso aqui, qual que é a expectativa do gerente? Reconhecimento, prestígio, remuneração, poder, tá? Então, fazer uma linha cruzada aqui, sentenças com alternativas corretas. Bem legal memorizar, né? Não é decorar, tá, gente? Memorizar. Fundamentos da estratégia internacional. Essa espécie de internacionalização proporciona escolhas sobre as quais, em quais países competir. Cada empresa vai analisar a estratégia de qual país que vem, né? O Brasil está muito na mira hoje do mundo, né? Aqui, tudo que se planta colhe, tudo que se produz vende, né? Parceria com o mundo inteiro, com todos os países, né? Uma economia forte. O Brasil é o país aí, a gente dizia, né, lá 40 anos atrás, o Brasil é o país do futuro. O futuro chegou. Então, estrategicamente, vão ver em quem aplicar. E muitos estão vindo aplicar no Brasil, né? Então, o quanto se deve modificar a linha de produto ou serviço da organização e como gerenciar internacionalmente. É um produto que você vende na Europa, não necessariamente tem que ser o mesmo produto aqui no Brasil, pode ser que ele tenha alguma modificação. Então, estrategicamente, você tem que ver se vale a pena modificar ou não. Quando você fala de uma tecnologia no celular, por exemplo,
pouco tempo atrás eu não tinha 5G, já tinha 5G no restante do mundo, e aqui no Brasil não tem, agora já tem, né? Então não adiantava nada você trazer um celular 5G lá da Europa para o Brasil, você não ia utilizar o 5G. Bom, agora estrategicamente já é viável, então essas opções que você precisa analisar, pôr na balança e verificar o que é estrategicamente viável ou não. Esses tipos de questões são relevantes para uma ampla gama de organização atualmente, né? Existe, claro, as grandes multinacionais tradicionais, como Nestlé, Toyota, McDonald's, mas cada vez mais novas e pequenas empresas também nascem globalmente, estabelecendo relações internacionais logo de início, né? Antigamente, 40 anos atrás, nas grandes organizações, elas tinham que analisar essas estratégias, né, em função de monocultura, economia, viabilidade. Hoje, qualquer indústria, qualquer empresa que abre as portas já tem que começar a pensar no mercado internacional também, né? Não são só as multinacionais. Você está abrindo para a tua região, mas já tem que ter uma visão ampla internacional, porque a qualquer momento você pode virar um exportador, né? Mais uma figurinha aqui, né? Então, ó, como é que é as estratégias internacionais, né? Condutores da internacionalização, né? Tá, quem que alimenta, né? Fontes de vantagem competitiva e os condutores, pensando que essa estratégia internacional vai virar uma seleção de mercado ou um modo de entrada, né? Então, você pode vender aqui no Brasil, mas pode vender lá fora também, ou vice-versa, né? Virar uma importadora, né? Dependendo do ramo de negócio. Condutores da internacionalização. Há várias pressões, em geral, que aumentam a internacionalização, barreiras ao comércio internacional, investimento e migração. Atualmente são fatores de menor intensidade do que eram algumas décadas atrás. A regulamentação e a governança internacionais melhoram de modo que o investimento e o comércio internacional não são menos arriscados, né? As melhorias em comunicações, as comunicações que a gente estava falando aqui do 5G, né? Desde viagens aéreas mais baratas até a internet, né? Antigamente, você tinha um celular, 20 anos atrás tinha um celular aqui no Brasil, não adiantava nada você viajar com ele. Hoje, sim, hoje pode viajar com ele tranquilamente, você vai utilizar ele lá fora. Você tem no teu celular outras funções além de telefone, né? Que facilitam muito os deslocamentos e a dispersão de ideias pelo mundo. Não menos importante, o sucesso de novas potências econômicas importantes, como o chamado BRIC, ó, quem está aqui no BRIC, ó, Brasil, Rússia, Índia e China, que está gerando novas oportunidades e desafios para negócios internacionalmente. Os 4 condutores de internacionalização são os seguintes, aí tem mais um quadrinho aqui, ó. Condutores de mercado, condutores de governo, condutores de competitividade e condutores de custo. A perguntinha que pode cair na prova, vamos lá. Quem são os condutores de mercado? Necessidades semelhantes do consumidor, consumidores globais e transferência de marketing. Quem são os condutores de competitividade? Interdependência entre países, estratégias globais da concorrência. Ó, memorizar, tá bom? Vale a pena, porque é bem questão de prova esse quadrinho aqui. Vamos lá. Ainda dentro das estratégias internacionais, né, dada a capacidade de obter recursos de vantagem competitiva internacional por meio de fatores domésticos ou de redes de valor internacionais, as organizações continuam a enfrentar questões árduas quanto ao tipo de estratégia a seguir em seus mercados, né? Existem 4 tipos diferentes de estratégias internacional, baseada nas escolhas da configuração internacional, das várias atividades que uma organização tem de executar e o grau com que essas atividades são então, coordenadas internacionalmente. As quatro estratégias internacionais básicas são as seguintes. E aí, gente, prestar bem atenção, porque no livro ele coloca 1 a 2, aí ele pula para 4, e depois ele vem para 3. Eu coloquei na mesma ordem do livro aqui, tá bom? E aí ele acaba citando aqui
uma quinta ainda. Ele fala em 4, e daí se coloca uma quinta ainda. Então, vamos lá. Essas tem que ter na mente bem essas estratégias e ainda memorizar elas para entender, porque você pode fazer uma pergunta e essa pergunta não ficar bem clara para você em função do que você estudou. Então, tenha em mente que o livro está trazendo de forma já, não em forma, numa forma 1, 2, 3, 4 e depois um quinto, porque se ele fala em 4, né? Então, ó, as 4 estratégias, mas ele aponta 5. Ah, então vamos entender isso aqui, ó. Então, estratégias baseadas em preço. Existem duas, a rota 1 e a rota 2. Então, estratégias baseadas em preços. Então, vamos lá. A rota 1 é a estratégia sem enfeites, que combina preço baixo com benefícios, né, de produto ou serviço. Pouco percebido e foco num segmento de mercado sensível a preços. Esses segmentos devem existir por causa dos seguintes motivos. Então, aqui é preço, não tem. A rota 1 é preço. Se o preço é bom, o produto é bom. E a rota 1 está baseada em 1, 2, 3, 4 itens. A existência dos mercados de produtos. Preciso comprar sabão em pó, vou no mercado, preço é bom, vou comprar. Não vou olhar a marca, não vou fazer pesquisa, não vou, já sei. É isso aqui. Então, a existência dos mercados e os produtos, né? Pode haver consumidores sensíveis a preços que não podem ou não querem pagar por produtos de qualidade superior. Existem produtos que são um pouco mais caros, que têm uma qualidade melhor, mas eu estou contente com o meu sabãozinho de pedra feito no quintal. Então, não vou ficar comprando sabão de marca, tá bem? Então, é preço, que é o básico, é o preço mesmo, né? Compradores têm muito poder ou baixos custos de mudança e assim há pouca escolha. Está lá no interiorzão, não chega uma mercadoria de, de marca, você vai se satisfazer com o que você tem, o preço é bom, o produto está satisfazendo as necessidades, é com esse que eu vou ficar. Oportunidades de evitar os maiores concorrentes, tá? Então, não quero entrar em guerra de marca. E aí, tem também a estratégia baseada em preço, agora da Rota 2. Vamos entender o que a Rota 2 diz? Um pouco mais complexa. A Rota 2, a estratégia de preço baixo, busca obter um preço mais baixo do que os concorrentes e ainda assim manter benefícios de produtos ou serviços percebidos de maneira similar em relação a outros competidores. Tá? Ele ainda quer o preço baixo, quer preço bom. Tá? Por exemplo, o setor público e os mercados de produtos. Há duas armadilhas quando a competição se dá a partir do preço. Então, ele aponta só duas aqui, ó. Redução das margens de lucro para todos, vejam só, e falta de habilidade para reinvestir. Então, aqui é o seguinte, ele está falando que você pode, por exemplo, fazer uma promoção, né, num produto que tinha um preço um pouco mais elevado, você foi lá e comprou uma quantidade muito alta e consegue ser competitivo. É o que acontece com leite moço, por exemplo, na época de Dia das Mães, de Natal, Dia das Crianças, que você tem um consumo muito alto, né? Um mês antes ali do Dia das Mães, do Dia das Crianças, do Natal, porque faz muito bolo, muito doce. Então, o leite condensado vai lá em cima. Se nós estamos falando do Natal em dezembro, então no mês de outubro já tem que estar chegando estoque de leite condensado nos grandes centros de distribuição, dos grandes mercados, e são quantidades muito grandes, conseguem um preço melhor e eles conseguem vender um preço mais baixo. Então, o consumidor vai no preço mais baixo, porque ele ainda quer um produto bom com preço baixo. No entanto, não quer dizer que esse produto tem o preço baixo. Passou o Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, vai subir de novo o valor desse produto. Eles fazem uma promoção. Então, é preço baixo, produto bom, mas não é linear, ele tem sazonalidades, né? E a falta de habilidade para reinvestir, né? Quando não tem, passou o Dia das Mães, você não tem mais por que comprar uma quantidade muito grande de leite condensado. Sobrou, vou revender, vou continuar vendendo agora com preço mais alto, porque aí eu vou ganhar em cima. Ou não tem por que eu
acabou eu comprar agora a mesma quantidade que eu comprei lá 2 meses antes, porque não vai vender tanto. Então, não vou ficar investindo dinheiro em cima de uma mercadoria que vai ficar parada por mais um bom tempo, até outubro, até o final do ano, né? Então, tem que ver isso. E aí ele pula 3 e vai para a rota 4. E a rota 4 diz o seguinte: a próxima opção é uma estratégia de ampla diferenciação que forneça produtos ou serviços que ofereçam benefícios diferentes daqueles dos concorrentes e que sejam bastante valorizados pelos clientes. O sucesso de uma abordagem de diferenciação provavelmente dependerá de 2 fatores principais. Ó, a rota 4 tem 2. Identificar e compreender o consumidor estratégico, identificar os principais concorrentes. Então, eu tenho um consumidor estratégico que só quer aquele produto, e aí eu vou comprar só esse produto, vou negociar só esse produto, mesmo que eu não tenha o menor preço do mercado. Mas estrategicamente eu tenho um, um cliente que só compra esse produto. A minha esposa, por exemplo, faz doces. Ela não usa outro leite condensado que não seja o da Nestlé. Se você chegar lá e falar, faça um doce com esse leite condensado, Glória, Frimeza, sei lá, ela não vai fazer, porque, segundo ela, não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo ponto e tal, então é um cliente estratégico, ela só compra leite moça da marca Nestlé. Olha eu fazendo propaganda aqui, né? Mas é um cliente estratégico, eu vou trabalhar por preço baixo ou não, ela só vai comprar esse produto, né? E aí ele volta para 3. Por que ele volta para 3? Porque a 3 é híbrida. A 3 está entrando nas duas questões, preço baixo, estratégica, né? Então vamos lá. Uma estratégia híbrida procura simultaneamente obter diferenciação e preço. Tem uma diferenciação, porque eu tenho um cliente estratégico, mas também quero preço baixo em relação aos concorrentes. O sucesso dessa estratégia depende da capacidade de proporcionar benefícios otimizados aos consumidores, junto com preços baixos, e, ao mesmo tempo, conseguir rendimentos suficientes para reinvestimento, a fim de manter e desenvolver bases de diferenciação. Entretanto, a estratégia híbrida pode ser vantajosa quando volumes muito maiores podem ser obtidos em relação aos competidores, ó, de novo aí a sazonalidade, né? De modo que as margens de lucro ainda podem melhorar por causa da base de custo reduzido. As reduções de custos estão disponíveis fora das atividades diferenciadas. Aí nós estamos falando de um produto, por exemplo, Coca-Cola, né? Coca-Cola não tem sazonalidade, ela vende o ano inteiro, faça frio, calor, chuva, sol, não interessa. Tenha data comemorativa ou não, ela está vendendo. Então, ela tem o preço baixo e tem o cliente estratégico. Tem gente que não toma Coca-Cola, mas tem muita gente que toma. Então, ela vai, ela poderia ser um mercado híbrido. Bebidas, de modo geral, né? Cervejas também, né? E aí entra a estratégia, a redução de custo por clientes estratégicos, né? Diferenciações, né? Disponibilidade, por exemplo, regiões do Brasil onde a Antártica é mais consumida, outras regiões onde a Skol é mais consumida, outros lugares onde a Brahma é mais consumida, né? Então, são estratégicas aí, né? Então, entra a rota 2 ali, tá vendo? A rota 4, tá vendo? Então, tem mais um ponto aqui que eu esqueci aqui da 3, ó. É usada como estratégia, ó, falando da estratégia, de entrada no mercado com competidores estabelecidos. Pegando aqui de novo da cerveja, por exemplo, por que tem algumas cervejas que são mais consumidas em uma região e outras em outras? Em função da localização da fábrica, entendeu? Apesar que hoje a Ambev não faz mais essa diferenciação, né? Tudo dela uma fábrica mesmo, então ela não tem mais essa diferenciação. Mas antigamente você tinha a localização da fábrica, que tinha uma água um pouco melhor, por isso que muitas vezes se encontra uma Brahma de uma região com um sabor diferente, uma Brahma de outra região, em função do tipo de água que tem na fábrica, né? E aí, gente, travou? Não. Aí ele vai para quinta, tá bom? Ele coloca mais uma, uma, uma quinta opção aqui, uma rota 5, né? Ele fala em 4, mas coloca uma 5 aqui. Uma estratégia de diferenciação definida busca fornecer benefícios altamente percebidos de produtos e serviços, justificando um preço
substancialmente diferente, quase sempre para um segmento seleto de mercado ou nicho. Entretanto, a diferenciação definida levanta algumas questões importantes. E aí são 1, 2, 3, 4, 5. Uma escolha deve ser feita entre uma estratégia de foco e uma diferenciação ampla. Quando você vai abrir mercado, né, você vai lá e faz um preço melhor, você tem uma estratégia de abrir mercado. Depois eu posso subir o valor do o preço da mercadoria, vou analisar o que o mercado vai fazer, né? Tensões entre uma estratégia de foco e outras estratégias. Às vezes você coloca em prática uma estratégia e você não consegue mais fugir dela, ou então ela foge de controle, né? Pode gerar tensões. Possível conflito com as expectativas dos stakeholders. Quem que é os stakeholders? Os envolvidos. Então, quem são os envolvidos? Desde o cliente até o produtor, né? Até o fornecedor. E aí você tem um conflito, que você quer comprar o leite condensado da marca X para o Dia das Mães, mas ele vendeu para o concorrente, e o concorrente falou assim, ó, eu compro o dobro, mas você não pode vender para aquele lá. E você tem um conflito aí, expectativas, né, envolvendo os seus, que envolve quem está no processo, né. E aí você tem que ficar negociando, essas coisas todas. Dinâmicas de crescimento para os novos empreendimentos. Hoje, globalizado do jeito que a gente vive, você tem que estar antenado aí, já pensando no ano que vem. Tem gente que já está planejando 24 aí, né? Não mais só 23. Então, tem que crescer, tem que analisar o mercado, ver produtos novos, o que o consumidor vai ser daqui para frente, né? Então, tudo em função de crescimento e novos empreendimentos. As mudanças no mercado podem acabar com as diferenças entre os segmentos, deixando a organização aberta demais para uma competição muito mais ampla. Aí eu diria que pode ser a separação, né, um estabelecimento vira 2, ou a junção. Por exemplo, a Nicei, que a gente conhece bem aqui na região de Curitiba, houve um rompimento entre o casal, né, que era dono, né, e eles romperam, e o dono, né, o casal era dono, mas o marido ficou com uma porcentagem e a esposa ficou com outra porcentagem. Mas mantiveram uma central de distribuição. Então, para não ter mudança, para não sofrer mudança, mudar o nome e buscar novos clientes, era difícil para os dois. Então, fizeram um acordo, né, em que a central é a mesma, existe uma distribuição única, e a esposa tem uma quantidade de farmácias, o esposo tem outra, e eles compram dessa central, que é deles ainda. Então, eles viraram sócios mesmo, não marido e mulher, mas apenas sócios, e mantiveram o mesmo nome. Ou então, quando o Big e o Walmart foram comprados pela... Não, o Big comprou o Walmart, né? E depois separou, depois abriu. Então, são estratégias de mercados que você tem. O Big comprou o Walmart no sul. Em São Paulo, o Walmart ainda existe, né? Ele não foi vendido. Então, são estratégias que você tem para competições, né? E você vai analisando o mercado e percebendo quais são as melhores opções para você e para todos os stakeholders, né? Todos os envolvidos, né? Geralmente para os donos e acionistas, né? Logicamente. Mas não adianta nada você pensar no meu bolso, né? O dono pensar no bolso dele, se ele não conseguir atrair o cliente, ele vai perder. Então, tem que envolver todo o grupo para que possa tomar uma decisão correta, né? Bom, gente, hoje era isso. Diria para vocês que estudem bastante, prestem bem atenção nessas tabelas e gráficos, e qualquer coisa é só falar comigo lá com o tutor, né? Falar com o tutor, tá bom? Estou à disposição, bons estudos a todos.